Olá, queridos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos agora para mais uma aula de biologia. Vai ser o nosso 8º encontro, né? A nossa 8ª aula da Biologia 1. E hoje a gente vai falar um pouco mais, vamos estudar, vamos aprofundar os nossos estudos no pensamento evolucionista, tá? Então, como eu falei, esse é um conteúdo da Biologia 1, ele é parte do módulo 2, então vocês vão conseguir encontrar ele na apostila 2, tá? E eu sou a professora Clara Batista. Bom, então como é que foi o surgimento, como surgiu o pensamento evolucionista, tá? Então as ideias de que a vida evoluía são antigas. Lá na Grécia Antiga a gente já tem filósofos que falam que a vida evolui, tá? Porém, só no século XVIII e XIX a gente vai encontrar naturalistas que tentam explicar a diversidade do mundo. Então, eles vão começar a lançar propostas, a publicar estudos, né, que vão falar sobre a evolução e como é esse processo, né, que gera a diversidade do mundo. E aí, pessoal, a gente vai ver nos próximos slides as principais ideias, né, do pensamento evolucionista. A primeira delas vai ser o lamarckismo, tá? O lamarckismo ele foi proposto por Jean-Baptiste Lamarck, que é esse que está na fotinha aqui do lado. Ele é um naturalista francês, tá? Foi um naturalista francês. E a importância dele é que ele foi o primeiro a elaborar e propor uma teoria evolucionista, tá? O trabalho dele foi publicado em 1809. E antes disso, o que era aceito, tá? No geral, o que era o senso comum, era o criacionismo, beleza? O que a proposta dele defende? A proposta dele defende 3 tópicos. O primeiro deles é que organismos atuais surgiram por sucessivas transformações em decorrência de pressões do ambiente. Segundo tópico é a lei do uso e do desuso. E o terceiro é a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. A gente vai ver cada um desses tópicos mais aprofundados nos próximos slides. Então vamos para o primeiro tópico, tá? O primeiro tópico do lamarckismo, ele falava o seguinte: os organismos atuais eles surgiram por sucessivas transformações em decorrência de pressões no ambiente, tá? Então o mundo evoluía de organismos mais simples para os mais complexos, culminando na espécie humana, tá? Isso era o que a proposta do Lamarck dizia, beleza? O Lamarck, ele também, a proposta, né, do Lamarck, ela também não acreditava na extinção biológica, ou seja, não acreditava na extinção das espécies. Uma espécie se transformava em outra, tá? Por pressões no ambiente, uma espécie se transformava em outra. Nenhuma espécie ela deixava de existir. Então, como segundo tópico, né, do lamarckismo, a gente tem a lei do uso e do desuso, tá? Lamarck propõe a lei do uso e do desuso para tentar explicar como é que essas pressões do ambiente geravam as modificações, como é que essas modificações eram geradas, tá? Então, a lei do uso e do desuso, ela propõe que determinados órgãos corporais, eles se desenvolvem quando eles são muito usados e eles atrofiam quando são pouco usados, tá? Então, os exemplos clássicos do lamarckismo. A gente tem o primeiro exemplo, que é o pescoço das girafas, que é esse que a gente pode ver na foto de cima, tá? No desenho de cima. Então, o que ele dizia? As girafas, elas tinham um pescoço pequeno, tá? E aí, elas, para alcançar, né, as folhas dos galhos mais altos, elas esticavam o pescoço. E aí, esse pescoço, pelo uso intenso dele, por elas esticarem, né, para poder comer, se alimentar das folhas dos galhos mais altos, esse pescoço delas começou a crescer. E aí, ele foi crescendo, e aí, ele chegou ao tamanho que a gente tem, né, das girafas, do pescoço alongado das girafas, tá? Outro exemplo clássico que a gente tem é da pata das cobras. Então, a proposta era que as cobras, elas tinham patas.
Elas tinham as patas delas. Só que por elas andarem se rastejando e usarem pouco aquelas patas, as patas foram atrofiando, 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 e ela acabou por perder aquelas patas, tá? E, finalmente, como terceiro tópico do lamarckismo, a gente vai ter a lei da transmissão de caracteres adquiridos. O que essa lei fala, né? O que essa lei tenta explicar? Como, né, que essa característica que os indivíduos adquiriram ao longo da vida deles vai passar para as próximas gerações, né? Então, ele dizia que a girafa, por exemplo, por esticar, esticar, esticar o pescoço, ela vai alongando o pescoço dela. E aí, pela lei da transmissão dos caracteres adquiridos, essa característica do pescoço alongado, né, que foi adquirida ao longo da vida pelo uso intenso, né, das girafas para alcançar as folhas mais altas, ela vai passar para os seus descendentes, para os seus filhos. Bom, pessoal, tá aí então as ideias, né, a primeira proposta que a gente tem do pensamento evolucionista, tá? Por Lamarck não apresentar um mecanismo científico convincente, detalhado sobre a evolução, né? E também por ele não apresentar uma relação de parentesco das espécies, entre as espécies, essa teoria ela não abalou o criacionismo. Então, o senso comum continua sendo o senso comum, tá? Mas essa teoria de Lamarck ela é muito importante mesmo, tá? Mesmo ela apresentando os furos, né, que a gente vai ver, né, mais pra frente, vai confirmar, né, mais pra frente, ela foi a primeira a ser proposta, tá? Ela propõe que as mudanças, elas são respostas a mudanças no ambiente e ela tenta explicar como que essas características aparecem e passam para as próximas gerações, tá? E além disso, né, muitas vezes a gente vê Lamarck versus Darwin, né, que a gente vai ver nos próximos slides, uma ideia contra a outra, mas como eu falei lá no início, né, essa proposta de Lamarck ela foi lançada em 1809, que foi o mesmo ano que Darwin nasceu. Então, as propostas dele não são uma briga, né, de um contra o outro. A proposta de Lamarck ela inspirou Darwin nos estudos dele, né? Então, como segunda proposta que a gente vai ver hoje, né, do pensamento evolucionista, a gente vai ter o darwinismo. Vocês já devem ter ouvido falar de Charles Darwin, esse da foto aqui do lado. Ele é um naturalista inglês, tá? E ele propôs, a proposta dele, né, do pensamento evolucionista, os conceitos, né, que vieram junto dessa proposta, elas são a base do que é aceito cientificamente hoje, tá? Elas serviram de base. Não é exatamente o estudo dele, mas elas serviram de base, tá? E o histórico do estudo dele é bem interessante, tá? Então, em 1831, ele sai em viagem a bordo do Beagle. E nessa viagem, ele dá a volta ao mundo, né? Ele visita vários continentes diferentes, várias ilhas, né? Vários arquipélagos, várias ilhas dentro de vários arquipélagos. E ele vai juntando observações, né? Não só biológicas, né? Principalmente biológicas, mas ele junta também evidências geológicas, né, do relevo, do clima. Ele junta observações de fósseis, por exemplo. E aí, ele, com todas essas referências que ele tem, todas essas observações que ele tem,
né, ele começa a processar e ele leva 25 anos para publicar o livro Origem das Espécies, tá? Que é onde ele publica o estudo dele, essas evidências e o estudo dele, tá? Por ter essa diversidade tão grande de áreas, né, essa quantidade enorme de observações, e por ele ter um mecanismo científico bem detalhado, essa proposta dele foi aceita academicamente, foi a mais aceita academicamente, tá? Por mais que ele tivesse tido muitas críticas, né, críticas ao estudo, né, a proposta dele, ela foi bem aceita pelo meio acadêmico, tá? Então, o que o darwinismo defende? 3 tópicos, mais uma vez, que a gente vai ver detalhado nos próximos slides. Então, o primeiro deles é que os indivíduos de uma população, eles diferem quanto às características que eles apresentam, eles vão apresentar pequenas diferenças. 2, grande parte dessas características apresentadas por uma geração, ela é herdada dos pais, tá? E 3, ele propõe o conceito de seleção natural e de adaptação. Bom, então vamos aos tópicos. Primeiro e o segundo deles, né? O primeiro e o segundo tópicos que a gente destacou do darwinismo. Primeiro, ele fala que os indivíduos de uma população, eles diferem quanto às suas características, tá? Então, dentro de uma população, só para a gente relembrar, uma população vão ser indivíduos de uma mesma espécie que habitam o mesmo ambiente no mesmo período de tempo, tá? A gente vai ter pequenas características que vão diferir. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, é só um exemplo meramente ilustrativo. A gente tem uma porquinha alimentando seus filhotes, tá? Vocês podem observar que nos filhotes a gente tem alguns que não têm manchinhas e outros que têm manchinhas. Essas são pequenas variações dentro de uma população. Eles continuam sendo da mesma espécie, pequenas variações. Tá? O segundo tópico, né? Grande parte das características apresentadas por uma geração é herdada dos pais. Então, como a gente pode ver aí na mãe porca, a gente tem, ela tem manchas no corpo dela, tá? Então, os porquinhos, filhotes que apresentam as manchas, eles herdaram essa característica da mãe, tá? É importante destacar, né, desses 2 tópicos. O Darwin, ele observou, ele tinha muitas evidências, né, dessas 2 afirmações, mas ele não conseguia explicar como que isso acontecia, como essas pequenas variações apareciam e como que elas eram passadas de geração em geração. Inclusive foi por isso que ele demorou tanto tempo para publicar. Ele não conseguia chegar a como isso acontecia. E como terceiro tópico que a gente destacou do darwinismo, a gente vai ter a seleção natural, né, os conceitos que ele propôs de seleção natural e de adaptação. Tá? O que seria a seleção natural? O que quer dizer esse conceito? Tá? O que quer dizer a seleção natural? Seleção natural vai ser o meio onde, né, aqueles indivíduos estão, onde aquela população está. Ele vai selecionar dentro das populações os organismos mais adaptados as condições, tá? O que seria isso? O que isso quer dizer? Né? Como que isso acontece, né? Me dá um exemplo para eu conseguir visualizar, Clara. Então, vamos lá. Um exemplo que a gente pode até fazer uma relação com lá o exemplo de Lamarck. A gente tem do pescoço das girafas, tá? Então, pela proposta de Darwin, a gente tinha, dentro de uma população, girafas, né, a mesma espécie de girafa,
com diferentes tamanhos de pescoço. A gente tinha algumas que tinham o pescoço mais curtinho, a gente tinha algumas que tinham um pescoço um pouco maior e tinha algumas que tinham um pescoço bem longo, tá? Elas estavam ali dentro daquele ambiente, tá? As que tinham o pescoço mais curto, elas conseguiam acessar as folhas das árvores que estavam ao alcance delas ali, naquela altura mais baixa, tá? As que tinham o pescoço de tamanho médio conseguiam acessar as que tinham a altura mais baixa e as que tinham um pouquinho mais altas. E as que tinham o pescoço comprido, bem comprido, elas conseguiam acessar as folhas mais altas, as mais baixas e as médias, tá? Por algum evento da natureza que pode ter acontecido, começou a ter uma escassez, por exemplo, nas folhas mais baixas. Todo mundo comia, né, naquelas folhas mais baixas. E aí o que aconteceu foi que as que conseguiam se alimentar, né, com maior facilidade, vamos dizer assim, com maior quantidade, foram as de pescoço mais comprido. Então elas, as outras, né, as que tinham um pescoço mais curtinho, elas acabavam morrendo de fome e elas não conseguiam ter filhotes, por exemplo, não chegavam à época de maturidade, né, sexual para poder cruzar e ter filhotes. As que tinham um pescoço mais comprido, elas se alimentavam, chegavam fortes à idade de produzir filhotes e passavam para os filhotes essa característica delas de pescoço mais comprido, beleza?